E hoje temos aqui na Casa de Jesus o trabalhador espírita André Graff e irá nos falar sobre humildade e caridade. Que Jesus abençoe, André. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Meus votos sinceros de muita paz no coração de cada um de vocês. O tema que iremos abordar hoje é um tema bastante importante e bastante aventado pelos espíritos em todas as situações. É sobre humildade e caridade. Obviamente esse assunto ele é bastante extenso e a gente não tem a pretensão de finalizá-lo aqui hoje. Precisa realmente de muito estudo, muito aprofundamento, de muito alargamento da nossa consciência, para que a gente possa efetivamente compreender o que é a verdadeira humildade e o conceito de caridade, para que a gente possa efetivamente colocar isso em prática em nossas vidas. Mas é para isso que nós estamos aqui, né? Aprendendo, encarnando, evoluindo cada vez mais, para adquirirmos essa consciência. Mas para adentrar ao assunto, é importante a gente relembrar um pouquinho do que diz o Espiritismo a respeito da nossa trajetória evolutiva. Todos nós somos espíritos em processo evolutivo, que encarnam ou reencarnam em determinados corpos, vivendo determinadas circunstâncias, para que a gente possa justamente aprender. Lá no início desse processo evolutivo, não tão no início, mas numa fase desse processo evolutivo, nós somos dotados dos instintos de conservação. Como os animais precisam ter esses instintos, justamente com o objetivo de fazer a conservação da sua vida. Para que a humanidade continuasse existindo e pudesse ter essa sequência e ser essa escola que nos é hoje, nós precisamos ser dotados desses instintos do medo, da fome, da sede, do sexo, os instintos de defesa, justamente com o objetivo de preservar a vida, para que a gente pudesse continuar evoluindo enquanto humanidade e que esse nosso planeta Terra pudesse ser o palco desse processo evolutivo, a nossa escola. Portanto, é necessário pensar em si, pensar na sua sobrevivência. Porém, em determinada fase desse processo evolutivo, quando passamos a Homo sapiens, quando passamos a conviver mais em sociedade, os objetivos desse processo evolutivo vão mudando. E aí, a ideia é equilibrar esses instintos de sobrevivência com a inteligência e com a moralidade. Fazem parte desse nosso processo evolutivo e é neste estágio que nós estamos hoje, atualmente, buscando esse equilíbrio entre os nossos instintos, o desenvolvimento da nossa inteligência e o desenvolvimento também do nosso lado moral. Porém, nesta fase em que nos encontramos, os exageros nas fases mais instintivas, os exageros que nós temos quando nos deixamos levar pelos instintos, têm a sua consequência negativa. E é nesse foco que nós vamos entrar um pouco no nosso tema de hoje. Só um pouquinho. Os espíritos nos colocam que existem, então, uns obstáculos ao nosso processo evolutivo. E na questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: quais são os maiores obstáculos à evolução do ser humano? E eles nos respondem categoricamente: é o orgulho e o egoísmo.
Esses são os grandes obstáculos para que nós possamos alcançar um nível evolutivo maior e, consequentemente, nível evolutivo maior significa maior felicidade para nós mesmos, individual e também coletiva, entre o nosso planeta. Ao observarmos realmente essa questão, ao meditarmos, estudarmos com um pouco mais de profundidade, a gente vai perceber efetivamente, pela lógica, pela razão, como nos ensinou Kardec, de que os espíritos estão perfeitos nessa colocação. O orgulho e o egoísmo, nos dizem os espíritos, são as fontes de todos os nossos males. Então, por exemplo, questões como a arrogância, a prepotência, a ingratidão, a inveja, o ódio, a mentira, a vaidade excessiva, são todos frutos do orgulho e do egoísmo que ainda tem o ser humano. Colocando que esse orgulho e egoísmo são justamente essas exacerbações dos nossos instintos de sobrevivência. Por isso a importância de sabermos equilibrar essas questões da nossa vida. Não deixar com que os instintos tomem conta de nós, mas também não conseguimos viver sem eles, neste corpo de carne. Portanto, temos que saber administrar, justamente para que a gente possa não ter as consequências que podem advir desses exageros. Na realidade, não há separação clara. O orgulho e o egoísmo andam sempre juntos. O orgulhoso é egoísta e o egoísta acaba sendo orgulhoso. E a gente precisa perceber também que neste processo evolutivo, nós muitas vezes somos orgulhosos e egoístas para certas coisas e não somos para as outras. Faz parte, né? A gente vai adquirindo isso aos poucos. Então, em determinadas situações, a gente consegue agir com a humildade necessária e pensar no próximo. Mas já em outras ocasiões, a gente já tem mais dificuldade. Por isso a importância de irmos olhando para si mesmo e buscando identificar onde estão esses pontos negativos que nós temos, esses pontos que a gente ainda precisa evoluir, para que a gente possa justamente ser mais feliz, não sofrer as consequências negativas desses atos. Então, como é que a gente faz para combater esse orgulho e esse egoísmo que existe naturalmente dentro de todos nós? O orgulho nós vamos combater com a humildade, buscando colocar em prática a humildade em nossas vidas. E o egoísmo nós vamos combater com a caridade. O egoísmo seria pensar em si próprio, né? E o orgulho, basicamente, achar-se acima das demais pessoas. Então, a humildade. Refletindo um pouco sobre essa questão, nós podemos perceber que nós somos diferentes. Nenhum de nós é igual. Isso por causa de toda a nossa trajetória evolutiva, tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós já passamos, da educação que temos, cada um de nós é diferente. Porém, estamos todos reencarnados aqui no planeta Terra. Temos as nossas diferenças, mas estamos todos no mesmo nível. É nisso que se enquadra a humildade. Nós estamos todos iguais neste ponto de vista, porque estamos todos aqui em processo evolutivo, aprendendo algumas coisas relativas à vida, daquilo que nós precisamos. E é nessa convivência com as nossas diferenças é que nós aprendemos justamente a questão da humildade. Mas existe muitas vezes também os falseamentos do nosso próprio ego, que seria aquela falsa humildade, né? Que a gente chama de orgulho às avessas, né? É muitas vezes querer colocar-se de forma diferente dos outros, evidenciando a própria humildade. São coisas que nós precisamos pensar. Muitas vezes a exaltação da própria humildade
também demonstram orgulho, porque estamos querendo nos colocar de forma diferente dos outros. Esse é o processo, buscar sempre nos colocar no mesmo nível. Como eu estou aprendendo determinadas questões, muito eu preciso aprender, algumas coisas eu já aprendi, cada um de vocês também já tem os seus aprendizados, mas também tem muitas coisas a aprender. Então a humildade também requer isso, é saber que nós podemos aprender uns com os outros. Podemos aprender com as diferenças de consciência, as diferenças de ideias, e aprendendo então a conviver, trocando essas ideias de forma pacífica. Os espíritos mais elevados, eles são verdadeiramente humildes. E é com eles que nós precisamos aprender a essa postura da humildade. Em relação à caridade, existe até uma frase no Espiritismo, que é muito utilizada, né? Fora da caridade não há salvação. Essa frase, eu já escutei muitas vezes, que ela é um pouco combatida até por algumas pessoas do meio espírita, justamente por usar a palavra salvação, né? E salvacionismo seria coisa das religiões, enfim. Então há um combate, às vezes, em relação a essa frase. Mas acho que a gente precisa, muitas vezes, olhar com profundidade e conhecer o termo, como é que ele foi feito, enfim. Vamos dar uma pequena questão em relação a isso, porque às vezes eu gosto de tratar justamente desses assuntos polêmicos. Por quê? Porque a gente precisa entrar no entendimento. Essa frase foi cunhada por Kardec justamente para contrapor a frase que usada pelas religiões da época, dizendo que fora da igreja não há salvação. E essa frase denotava que fora daquele movimento religioso não existia nenhum tipo de salvação. Ou seja, só no meu movimento religioso existe a salvação. Os outros, está todo mundo perdido. Né? E isso cria muita questão de combate entre as próprias religiões. E Kardec, como já tinha um conhecimento mais elevado, através do Espiritismo, muito acima dessas questões, não colocou que fora do Espiritismo não há salvação. Ele colocou fora da caridade não há salvação. Mostrando que não importa o rótulo que nós tenhamos, o que precisa é justamente praticar essa caridade, que é o amor em ação. É colocar isso em ação para que a gente possa realmente ter uma condição melhor. E a palavra salvação, ela veio justamente dessa questão de que queria contrapor a frase da igreja e utilizou o termo salvação. Para que nós possamos entender esse termo do ponto de vista espírita, a salvação seria nós sairmos dessa situação penosa em que nós nos encontramos, muitas vezes, criando problemas para nós mesmos, sofrendo por causa disso, e passemos então a um estágio, a um patamar evolutivo um pouco maior, um patamar evolutivo de maior felicidade. Então, nesse sentido, é que Kardec quis utilizar, né, por isso que ele utilizou essa frase, fora da caridade não há salvação. Para entendermos também o conceito de caridade, existe um chavãozinho importante, que é o BIP, é B-I-P. Isso a gente usa para gravar justamente o que é o conceito de caridade que os espíritos nos colocam. E esse B e P, justamente, são 3 palavras, que seria benevolência para com todos, nesse caso, é agir no bem, que significa muitos atos, podemos agir no bem de formas muito diferentes, podemos agir no bem na família, podemos agir no bem na sociedade, no trabalho, enfim. A ação que é voltada para o bem da humanidade. E também, dentre esses atos, um deles seria a questão da filantropia, que é exercitada e que também é muito positiva e existe dentro do meio espírita. A questão é que muitas vezes essa palavra caridade, ela é associada somente à questão da filantropia.
Então, quem olha de fora, muitas vezes, essa frase, escrita em algumas casas espíritas, vai olhar que, fora da caridade não há salvação, então tem que ajudar as pessoas mais necessitadas para poder se salvar. Isso é apenas uma parte do processo. A questão é que existe muito mais além, dentro do conceito de caridade, que os espíritos nos colocam. Então, o B seria benevolência. O I, indulgência. E aí que vem as duas outras, né? O I e o P, é que às vezes ficam um pouco esquecidas, né? A gente foca muito nessa questão da filantropia, como sendo a única questão de se praticar caridade, né? E esquecemos dessas outras duas que são mais difíceis da gente colocar em prática. A indulgência seria a indulgência para com as imperfeições alheias, é isso que nos dizem os Espíritos, seria não ver ou não divulgar os defeitos dos outros. Não fazer censura aos defeitos dos outros. Não fazer julgamento, condenação e muitas vezes já a punição. Aplicar o castigo como muitas vezes fazemos nas nossas vidas quando a gente vê o ato de algumas pessoas e que nós consideramos esse ato equivocado. Já julgamos, condenamos e executamos a pena, ou seja, fazemos alguma coisa já em contrário a essa questão. O contrário de criticar seria reforçar o lado positivo. A gente, às vezes, foca muito no lado negativo de determinadas pessoas. Mas todos nós temos o lado negativo, que precisamos resolver, mas temos também o lado positivo, de coisas boas que a gente faz, de sentimentos bons que a gente tem. Então, seria também reforçar esse lado positivo. Ter compaixão, misericórdia, também tem a ver com esse significado de indulgência. Enfim, agir com os outros da mesma forma que a gente gostaria que os outros agissem com a gente, quando a gente comete determinados erros na nossa vida. Todos nós estamos aqui aprendendo. E nesse processo de aprendizado, como alunos de uma escola, a gente acaba errando em determinadas situações. Então, nós queremos essa indulgência. Queremos que os outros não fiquem ressaltando as nossas negatividades, porque isso, muitas vezes, nos deixa mais deprimidos. Mas precisamos, sim, nós mesmos pensar nisso, ter a consciência e, então, poder agir para mudar essa questão. Isso seria o I. E o P seria o perdão. Perdão das ofensas. O que é necessariamente esse perdão? Tem a ver com o ato, sim, de não exigir nada em troca da pessoa que nos fez algo negativo, mas especialmente tem a ver com eliminar aquele sentimento negativo que ficou dentro do nosso coração. O perdão tem muito a ver com essa questão, de buscar tirar as negatividades. Esquecer do ponto de vista sentimental, quando a gente se lembrar da situação, não ter esse sentimento negativo, não constituir mágoa, nem ódio daqueles que nos fizeram o mal. Até porque nós também, na nossa vida, muitas vezes acabamos nos equivocando e acabamos também cometendo alguns males. Jesus nos ensinou uma oração, e que eu gosto sempre de relembrar, porque é algo que é importante a gente relembrar, que a gente esquece, é uma frase, um pedaço da oração do Pai Nosso que a gente esquece, né? Tem um momento que a gente diz: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso. Então, o que nós estamos fazendo? Eu sei disso. Eu aprendi. Exatamente, é isso aí. Muito bom essa palestra, viu? Porque eu frequentei muitos lugares assim. O meu filho não quer comer meta, mas eu aplaudo, porque eu sou médico. Muito bem. Então, a gente às vezes esquece justamente dessa segunda frase, né? Que nós estamos pedindo para Deus para que Ele nos perdoe. Mas para que Ele nos perdoe, da mesma forma que a gente perdoa os outros. Bom,
se nós não perdoamos os outros, automaticamente nós estamos pedindo para Deus que também não nos perdoe. Olha só a questão como é profunda, né? Bem, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos conta uma história que eu vou pedir permissão para vocês aqui para contá-la rapidamente, só uma parte dessa história. Não vou contar, eu vou contar um pouquinho do final do livro, tá? Mas é interessante, talvez incentive o pessoal a ler essa questão. E que tem a ver justamente com a questão do orgulho. No livro Há 2000 anos, Emmanuel nos conta uma de suas reencarnações em que ele era o orgulhoso senador Públio Lentulus, que viveu na mesma época de Jesus e tinha aproximadamente a mesma idade do Mestre. O senador Públio Lentulus era casado com uma nobre e honesta mulher chamada Lívia, que certa feita conheceu através de Ana, a sua escrava de sua confiança, os ensinamentos de um jovem carpinteiro de Nazaré, e interessou-se por eles, e passou então a frequentar as reuniões que eram realizadas nas catacumbas na época. Públio sabia dessa situação, mas não dava muita importância, de certa forma, ele era pouco contra esses ensinamentos desse carpinteiro, que falava aos humildes, na época denominados de pobres de espírito, e falava que todos os seres humanos eram iguais e que o amor deveria ser o principal mandamento entre os homens. Essas afirmações, para os romanos na época que se achavam superiores aos demais, eram afirmações que não faziam nexo. Mas esses ensinamentos começaram a tomar vulto, e muitas pessoas, especialmente os mais humildes, interessavam-se pelos ensinamentos do Mestre, que eram passados com muita ternura. Porém, muitos judeus seguiam na época as leis de Moisés, e não aceitavam aquele humilde carpinteiro como sendo o Messias prometido. E volta e meia procuravam perseguir aqueles que aderiram aos seus ensinamentos. Tanto fizeram intrigas e confusões que chamaram a atenção dos romanos para o assunto. Essas intrigas, encurtando bastante a história, né, todos nós já sabemos, finalizou com a condenação de Jesus a morrer na cruz. Lívia, esposa do Públio Lentulus, ficou sabendo dessa situação e, indignada com a tamanha injustiça que estava acontecendo, porque ela conhecia que o Mestre era inofensivo, foi falar com o governador na época, com Pôncio Pilatos. Essa história está no livro, há 2000 anos, depois quem quiser conferir, é uma história muito interessante. E ela foi pedir a Pôncio Pilatos que intercedesse por Jesus, que fizesse com que ele não morresse na cruz, porque ele não tinha nada de problema. Ela conhecia esses ensinamentos. E como ela era a esposa de um senador, o governador Pôncio Pilatos acabou concedendo-lhe uma entrevista. Porém, já com segundas intenções, ele concedeu a entrevista, mas concedeu essa entrevista nos aposentos particulares dele. E quando ela entrou nesses aposentos particulares, uma determinada mulher, chamada Fúlvia, viu ela entrando e tirou as suas próprias conclusões a respeito do assunto. E o que ela fez? Foi correndo contar para o senador Públio Lentulus que a esposa dele estava entrando nos aposentos do governador Pôncio Pilatos. De início, Públio não acreditou, porque ele conhecia a integridade da sua esposa. Mas a delatora começou a insistir, e ele até que foi com ela, então, lá ao palácio do governo, para verificar essa situação com os próprios olhos. E acabou vendo, realmente, a esposa dele saindo dos aposentos do governador. Ali ele também concluiu que estava sendo traído pela esposa com o próprio governador. E aí, o orgulhoso senador
numa franca e definitiva conversa com a sua esposa, disse-lhe que poderia matá-la, mas que não iria fazer isso por aceitá-la ainda como esposa, como mãe de seus filhos. Mas daí para frente, passou a tratá-la como se fosse uma simples serva da casa, e não lhe dirigia mais a palavra. Se quisesse alguma coisa, ele se dirigia a uma serva, e a serva se dirigia a ela então. E aí se passou 25 anos nessa mesma situação. 25 anos de convivência com a sua esposa Lívia, sem falar com ela. Vários acontecimentos se passaram, e não obstante a morte de Jesus, os cristãos continuavam a ser perseguidos pelos judeus e pelos romanos. Lívia e Ana continuaram a frequentar as reuniões cristãs nas catacumbas, mas certa vez um grupo de soldados romanos invadiu a catacumba e prendeu todos aqueles que estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus. Nessa época, os romanos passaram a incluir como entretenimento, como nós conhecemos já na história, né, a carnificina de cristãos pelas feras dos circos. Em um desses espetáculos, em que foi convidado o ilustre senador Publio Lentulus, ao abrirem-se as portas, os cristãos entraram na arena e, em seguida, 25 leões africanos, famintos, dilaceraram suas presas, e entre elas estava Lívia. O orgulhoso senador não percebeu a presença de Lívia, mas observava a trágica cena com um certo aperto no coração. Mais tarde, ele ficou sabendo que entre aqueles cristãos que ele viu, se encontrava a sua esposa Lívia. O senador, que já se encontrava com mais de 50 anos de idade, a essa altura da vida, já com um coração um pouco mais amaciado, estava pendente a reconciliar-se com a sua esposa. Porém, já não era mais tempo. E sentiu uma imensa dor de arrependimento. O resto de sua vida, encurtando a história, foi um martírio, pois o senador errou pelo orgulho por diversas outras vezes, em vários outros acontecimentos. Ao final de sua vida, pôde vislumbrar o quanto sofreu e quanto fez sofrer em seu orgulho desmedido, e morreu, já velho, arrependido de todos os seus erros. Morreu na cidade de Pompeia, naquela ocasião onde houve a erupção do Monte Vesúvio, né? E inundou a cidade com as suas cinzas, e ali ele morreu. Isso está no livro há 2000 anos. Porém, Públio continua a sua história em um outro livro, chamado 50 anos depois. E nesse livro, então, ele conta a sua reencarnação seguinte, onde ele reencarna como um escravo, justamente para poder conter o seu próprio orgulho, que tanto o prejudicou numa reencarnação passada. Através dessa história de Publio Lentulus, ou destas histórias, são várias, a gente pode perceber o quanto o orgulho pode prejudicar a nossa vida. Isso é apenas um exemplo que nós temos. Quantos casamentos são desfeitos por causa do orgulho? Quantas famílias, muitas vezes, são dilaceradas por causa do orgulho? Por causa de não querer conversar efetivamente, entender-se entre si. Quantos problemas nós temos nas empresas, tanto os trabalhadores quanto os chefes, muitas vezes no seu orgulho, e acabam criando situações embaraçosas, perdendo empregos, criando confusões, muito mais pensando em si próprios do que, obviamente, no bem total de todos. Quantos problemas nós percebemos nos governos, que muitas vezes alguns políticos mais preocupados com a sua própria imagem
ou na briga, que a gente chama de briga de egos, entre as disputas pelo poder, acabam também prejudicando todo um povo, justamente em função desse egoísmo e desse orgulho que acaba predominando. Enfim, poderíamos enumerar aqui diversas questões em que efetivamente a gente pode perceber que o orgulho e o egoísmo, como nos dizem os espíritos, são os grandes males da humanidade. Por isso a importância da humildade e da caridade. Mas a humildade e a caridade em seu sentido amplo, né? Não só aquela benevolência, mas especialmente a indulgência e o perdão das ofensas. A hora que a humanidade começar a praticar efetivamente esse efeito da caridade, na sua integridade, não tenhamos dúvidas que nós tenhamos um mundo muito melhor. Mas enquanto o ser humano começar a pensar mais em si, em primeiro lugar, em segundo lugar em si, em terceiro lugar naqueles que estão próximos, na sua família, né? E muitas vezes, se sobrar alguma coisinha para os demais, aí a gente continua tendo uma sociedade com problemas. O orgulho, como nós vimos, é reforçar os defeitos alheios. A humildade seria reconhecer os próprios defeitos. O orgulho está em desdenhar os bons feitos dos outros e as virtudes dos outros. A humildade está em não exaltar os seus próprios bons feitos ou as suas próprias virtudes. O orgulho está em não aceitar muitas vezes as críticas que nos são feitas, e às vezes boas, para que a gente possa rever aonde que estão os nossos erros, né? Mas a humildade está justamente em avaliar essas críticas, esses erros, e buscar efetuar a mudança. Há orgulho em não pedir perdão. Muitas vezes nós erramos, mas temos aquela dificuldade em ir lá e pedir perdão. Que não seria pedir desculpas, né? Mas pedir perdão efetivamente. A humildade, em diversos pontos, como nós podemos perceber, ela nos é benéfica. E a Joana de Ângeles nos diz que existem uma série de consequências psicológicas advindas justamente desse orgulho exacerbado. Nós temos consequências a curto prazo, que seriam aquelas consequências que, pelo nosso orgulho, às vezes, os problemas sociais que nós criamos com as pessoas que a gente convive, né, que acabamos, às vezes, desgastando esses relacionamentos, mas temos também o que podemos chamar de consequências a longo prazo. Como, por exemplo, o próprio senador Publio Lentulus teve que fazer toda uma outra encarnação, justamente para conter aquele orgulho exacerbado que ele tinha pelo fato de ser um senador romano. E isso traz consequências, muitas vezes, pessoais, consequências em função dos desajustes emocionais, porque aí nós estamos saindo fora das linhas que Deus nos deixou, que seria de buscar seguir com humildade. Mas quando a gente ultrapassa determinados limites, aí nós temos consequências pessoais, questões psicológicas, neurológicas, emocionais, que advêm justamente dessa falta de humildade e que em agir na nossa vida. E as chamadas psicossomatizações no nosso corpo, que existem justamente em função das nossas ideias, dos nossos pensamentos, e que acabam somatizando o nosso corpo físico, gerando uma série de doenças. Isso é um desajuste dentro da psicologia de Joana de Ângeles entre o eixo ego-self. O ego faz parte da nossa psique, é um componente. Não vamos pensar que em função do orgulho a gente precisa eliminar o ego. Não, o ego não tem que ser eliminado. Ele tem que ser equilibrado entre o nosso ego, que é o nosso eu pessoal, e o nosso self, que é o nosso eu profundo. Quando a gente conseguir esse ajuste, aí nós estamos num bom caminho do nosso processo evolutivo. Mas esse ego exacerbado, que acha que é só ele que existe e que aquele self não existe, aí então nós caímos nesses problemas do orgulho. Para finalizarmos
a nossa explanação de hoje, eu vou ler um trecho de uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, onde Joana de Ângeles nos fala sobre a humildade. Ela diz: humildade sempre. Alegra-te por fazeres parte da grandeza indescritível do universo. Não te subestimes a ponto de constituires-te uma nota dissonante nessa sinfonia de incomparável musicalidade. Busca sintonizar-te com a melodia que paira no ar, vibrante, afinizando-te com a glória da vida. Engrandece-te na ação das coisas de menor monta. Apequena-te quando diante das expressivas realizações que promovem os pruridos da vaidade e desarticulam as peças da simplicidade. No contexto das expressões do universo, tu és importante, traduzindo a glória da criação e evoluindo sem cessar. A humildade exterioriza o valor e as conquistas pessoais. Ignorando-se, irradia-se e fomenta a paz em toda parte. Jamais te deixe engolfar pela revolta, que traduz soberba e orgulho. Quando alguém se permite penetrar de humildade, enriquece-se de força renovadora que não se exaure. Contempla as estrelas, mas não te descuides dos pedregulhos aos teus pés. Sonha com os acumes esplendorosos das alturas. No entanto, não desconsideres as dificuldades e desafio da ascensão. O sol, que mantém a corte dos astros que o cercam, desgasta-se lentamente. A tecnologia de tão salutares benefícios para a humanidade também responde pela tremenda poluição que ameaça a vida e a natureza. O metal que reluz se consome no burilamento a que se entrega. Só a humildade brilha sem desgastar-se e eleva sem pôr em perigo. Muitos falam, escrevem, traçam definições sobre a humildade de que se dizem possuidores ou que propõem para vivê-la aos outros. Seja tu aquele que passa incompreendido, porém, entendendo o próximo e as circunstâncias, sem tempo para justificativas ou colocações defensivas. Segue a programação a que te vinculas com o bem, e não descuidando do burilamento íntimo, do sacrifício pessoal. Se outros pensam contrário à tua atividade, cala e prossegue. Cada qual responde por si mesmo e pelo que faz. A humildade difere da humilhação. E isso é uma confusão muito comum, né? Uma é luz, a outra é treva. A primeira eleva, a segunda rebaixa. Investe-te da segurança de que na terra ainda não há lugar para a compreensão, para a verdadeira humildade de que Jesus se fez o protótipo por excelência. E olhos nele postos, ignora o mal e os sequazes do mal, não revidando nem magoando ninguém, embora ferido, em sofrimento intenso, na certeza da vitória plena e final, após a larga travessia pelo oceano das paixões humanas dilacerantes. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Através dessa mensagem, que buscamos aqui fazer uma pequena reflexão a respeito desses termos, que possamos nós também nos aprofundarmos nesses conceitos, para que possamos realmente entendê-los e entender a importância disso para as nossas vidas. E aos poucos irmos realmente aplicando esses conceitos e percebendo o quanto isso realmente nos faz bem. Mais uma vez, reitero os meus votos de muita paz a todos. Boa noite. Agradecemos ao André pela explanação da noite.